Legal, pastor. E sua vida, né, dentro da igreja foi. Como foi, pastor? Até eu chegar ao pastorado. Foi fácil, como dizem? Foi difícil? Como que foi essas lutas aí? Porque a Carol, como veio afastada dos caminhos de Deus, também tinha que reconciliar, conquistar tudo de novo. Porque a gente sabe quando a gente perde ele, né? Se perde pro mundo, a gente tem que conquistar tudo de novo, né, pastor? A intimidade com Deus de novo, né? Reconciliar com Deus de novo. E como que foi ali, você e ela ali, até chegar onde está hoje, pastor? É interessante, né, isso daí, porque tem um fato aí que você citou, né, Theo, que é muito interessante, porque é muito mais fácil ir para a igreja do que voltar para a igreja. Exatamente. É muito mais fácil conhecer Jesus, né, do que voltar para Jesus. Muito mais difícil, Porque pastor. eu vejo como foi para mim e como foi para ela, né? Exatamente isso que eu ia falar, porque É, para ela foi uma volta e para o pastor foi um conhecimento, é. né? Por isso que quem, né, já conheceu Jesus, quem conhece a verdade, quem faz parte de uma boa igreja, não deve jamais se afastar. Exatamente. Porque voltar para a igreja, voltar para Jesus é algo muito difícil, né? Muitas pessoas que nós conhecemos nunca conseguiram voltar, Exatamente. né? Então esse processo, né, até o pastorado também é outra longa história, né? Quando eu ali me entreguei, na verdade essa entrega ela demorou um pouco, né? É. No começo, então eu era aquele, né? Eu tô acompanhando minha namorada, né? Sim, sim. Então ela amava Jesus, né? Mas eu não, eu tô acompanhando minha namorada, porque o meu foco não era Jesus. O meu foco era, eu preciso de uma namorada para eu sair dessa vida que eu Entendi. tô. Só que aí você começa a ouvir a palavra de Deus, você começa a conhecer a palavra, a conhecer a pessoa de Jesus, né? A conhecer o amor de Deus, porque o amor de Deus ele não faz acepção de Não. pessoas. E eu comecei a ver, né, que Deus me amava daquele jeito que eu era. Interessante, é, E eu pastor. mesmo namorando dentro da igreja, mas eu bebia e eu usava drogas, né? Então esse processo lento ali, até que eu comecei a perceber que Jesus tinha para mim uma vida nova, né? Eu ouvia tanto, né, sobre a vida nova que há em Cristo. Exatamente. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. E eu olhava ali para mim e eu via, mas as coisas velhas ainda não passaram, eu estou na mesma vida. Eu tenho a namorada que eu pedi para Deus, mas a minha vida continua a mesma. Deus fez a parte dele e É, você não estava fazendo a sua, né, pastor? e Deus me atendeu, né, naquele pedido. Mas aí eu comecei a perceber que eu iria conseguir mudar e ter uma vida nova no relacionamento com Com Deus e Deus. não no relacionamento com a namorada, né? Ali foi o que Deus usou, mas o relacionamento com Deus que eu passei a conhecer, que eu passei a viver, a partir dali é que fez toda a diferença. Então, no primeiro passo, eu entendi que a minha vida precisava mudar e ela ia mudar de dentro para fora e não de fora para dentro. Eu procurava algo de fora para dentro, né? Mas Jesus, ele vem fazer morada no nosso coração. E essa mudança é de dentro para fora. Então, quando eu percebi isso, aí eu passei, né, a orar, a buscar e dizer: Senhor, eu não aceito viver essa vida que eu estou vivendo. E aí, nesse processo, então, após ter compreendido que a minha vida não agradava a Deus e que Ele tinha uma vida melhor para mim, foi mais um ano e meio nesse processo. Aí, agora, compreendendo que eu precisava me relacionar com Deus para ser liberto daquela vida, porque a vida no mundo é uma prisão, Exatamente. né? As pessoas que não conhecem isso, elas pensam que os crentes são presos e que elas são livres. Mas hoje eu vivo liberdade. O que eu vivia era uma prisão. Hoje eu vivo a verdadeira liberdade dos filhos de Deus. Então, conhecendo isso, existe um processo, uma caminhada, até que a libertação aconteça, ocorra, né? E eu fui trilhando esse processo, mais um ano e meio ainda, dentro da igreja, namorando e bebendo e usando droga. Depois de um ano e meio eu fui liberto. Quando eu fui liberto, aí eu conheci essa vida nova, e eu me apaixonei por Jesus e eu queria servir. Eu queria Aí não tem servir. como, né, pastor? Não tem Quando se jeito. conhece a verdadeiramente Jesus, não tem como não servi-lo, né, pastor? Nós temos uma frase assim, eu não lembro literalmente, né? Uma frase acho que é da nossa pastora ou do nosso pastor, eu não lembro. Mas essa frase diz, né? É impossível conhecer Jesus e não mudar, e não ser transformado, e não buscar essa vida nova. É impossível. Porque, né, a palavra fala, o amor de Deus nos constrange, né? Nos constrange. Então, quando eu descobri que todo o meu passado poderia ser apagado porque alguém, o Filho unigênito de Deus, decidiu morrer no meu lugar e sofreu o castigo que eu merecia sofrer, aí eu fui liberto, eu me apaixonei por ele. Me apaixonei por Jesus, né?
E aí, nesse processo, então, de desejar servir, é que vem, né? O pastorado, ele começa nisso, na verdade, né? Porque o pastor é um servo. Isso. O pastor é somente um servo, nada mais que isso, né? Então, nesse processo de servir, então, eu fui, após algum tempo já querendo servir, ajudando, né? Qual foi meu primeiro serviço? Eu fui lavar banheiro, eu fui assentar bloco, eu fui abrir buraco para fazer, né, ali o alicerce do templo, para fazer o Sim. muro ao redor do templo. Então, o meu primeiro serviço a Deus foi ali. E a partir disso, depois, então, o pastor vendo, né, a dedicação minha e de outros irmãos, ele chama alguns irmãos ali, eu no meio, e nos consagra ao diaconato, né? Então, a palavra diaconato já quer dizer servo, serviçal, Certo. né? Então, consagrado ao diaconato, ajudando ali em várias áreas da igreja, né? Depois, mais um tempo, então, começamos a servir. Nessa época, você junto, quanto Sim, trabalhamos sim. juntos, né, Com os Théo? jovens, né, Com os pastor? jovens, ajudando na liderança dos jovens, né? E então, depois, né, culminando ali, já ministrando jovem, então já tendo uma intimidade maior com a palavra, Sim. ministrando, e depois de tudo isso veio o pastorado, então, né?